Olá, boa tarde, quase boa noite. Eu sou o jornalista Cefas Carvalho e estamos começando mais uma edição do programa Conversa de Botequim. Toda sexta-feira, 17h30, no Bar Dallas Comida e Arte, na Rua Gonçalves Ledo, no centro de Natal. Uma entrevista, na verdade um bate-papo, com alguém que faz a arte, a cultura, a cidadania em Natal e no Rio Grande do Norte. Eu vou falar mais sobre o programa, mas como você já pode ver, estou aqui com minha entrevistada de hoje. Trata-se de Nath Passos, que é empreendedora cultural, vai falar sobre projetos maravilhosos como Cores da Vila, Berimbau, tem uma história fantástica. E a quem eu vou receber, Nath Passos, bem-vinda ao Conversa de Botequim. Nossa, eu estou muito contente, é um prazer estar aqui, eu admiro muito esse formato, eu fico bem feliz de estar aqui e de compartilhar minhas experiências com você e com as pessoas que te assistem. Perfeito, e é uma alegria também, obrigado por ter aceitado o convite da gente. Vamos conversar aqui, vai ser quase uma hora, às vezes até mais de uma hora, de bate-papo, a história de sua vida, riquíssima, a gente tem muita coisa para falar. Vamos falar também sobre a Vila de Ponta Negra, né, que é um lugar que vale a pena ser falado. Enfim, vou fazer aqueles dois lembretes. Lembrar que o programa é interativo e ao vivo. Então quem quiser assistir, quem estiver assistindo no Facebook, é só mandar mensagem, pode fazer perguntas para a Nath, enfim, o programa é totalmente interativo. Quem quiser assistir no Bar Dallas, como sua amiga que chegou... Regina Mello, escritora amazonense. Regina Mello, de muitos anos. Escritora amazonense, um prazer tê-la aqui no Bar Dallas Comida e Arte. Então faça como ela, quem quiser vir para o Bar Dallas, venha, pode comer alguma coisa, beber. Lembrando que nós temos produção de Raquel Lucena, José Agro na filmagem, Ananda Carvalho, assistente de produção, e o apoio logístico de Lula Belmont e Ricardo Nelson. Agradecer aos apoiadores da gente, a gente vai ter surpresas aqui daqui a pouco, e agradecer a todo mundo que está assistindo. Mas agora, vamos ao bate-papo. Nath, a gente tem a tradição no programa, tem um monte de coisa para perguntar sobre seus projetos fantásticos, sobre o Berimbau Hostel, Cores da Vila, o seu empreendedorismo, mas a gente tem a tradição no programa, como é uma conversa de bar, a gente sempre pergunta como a pessoa começou naquilo, da qual se tornou hoje. E você, eu sei que nasceu no Acre, foi para São Paulo, depois voltou para a Floresta. Como é que você começou com tudo isso, com a arte, com o ambientalismo? Como é que foi sua infância e juventude, Nath? Falar da minha infância é sempre assim, prazerosa e também muito dolorosa, porque eu perdi minha mãe com 12 anos. E as referências artísticas que eu tenho, eu descobri, né, que vieram dela. Porque minha mãe era altamente criativa, cozinheira, ela era costureira, então minha mãe fazia desfile de Miss, aí lógico que eu tinha que ganhar, né? Fazia festa de cachorrinho, festa de boneca, então fazia o figurino, costurava. Então eu acho assim que eu herdei muito dessas habilidades manuais da minha mãe. E nasci no Acre, com 2 anos eu fui para São Paulo. Fiquei lá até os 12 anos, quando fatalmente perdi minha mãe. E foi muito difícil, porque isso foi nos anos 70, minha mãe morreu em 1974. Estava cantando, era o sucesso do Tim Maia, Não Sei Por Que Você Se Foi. E meu pai chorava, porque essa música ficou muito marcante. Sim. Com a perda da minha mãe. E meu pai decidiu, por conta da morte da minha mãe, que eu iria voltar para o Acre. E ele, muito intenso nessa paixão, fez uma fogueira com as coisas dela, deu o que deu, e colocou tudo que nós tínhamos num Fusca e atravessamos a Transamazônica todinha em 10 dias, eu e o meu pai. De São Paulo para o Acre num Fusca? Isso, meu pai decidiu isso em acho que em 4 dias. E sob impacto emocional. Totalmente. Ele ia me colocar num colégio interno, aí depois decidiu que eu ia para o Acre, e assim foi feito. Foi bem difícil, naquele tempo era complicado. Para ir para o Acre eram 2 dias, até o avião chegar e tal. Mas já lá, eu morava em Peruíbe, morei no Brooklyn, em São Paulo, a gente já falou sobre isso, né? Sim. E aí eu morava em Peruíbe, e lá na escola, eu me lembro que assim, a primeira vez que eu me vi artista foi quando eu, num evento da escola, imitei o maravilhoso Ney Matogrosso cantando, como é que era? Ruas e pirilampos passou na estrada, e lá no fundo azul da
gostava de... E aí eu, né, fiz aquela Ficou roupa... 12 anos. Acho que com um pouco menos. Um pouco menos. Não, acho que isso. Com uns 11 anos eu falei, oxe, eu pisei no palco e arrasei. Quando eu cheguei no Acre, não tinha televisão, não tinha nada, mas eu era de São Paulo, falava porta e tal. E aí eu, para compensar essa falta da minha mãe, eu criava as enquetes, né, com minha família, fui morar com uma tia minha, que o marido era secretário de saúde, então tinha aquelas rodas sociais e tal. E aí eu começava a imitar os personagens que eu via em São Paulo, que eu tinha, ninguém no Acre via, né? E aí eu fazia aquela velha da Praça da Alegria, a Catifunda. Nossa. E eu imitava esses personagens que eu assistia aquilo tudinho, né? Pra mim era fácil, mas para eles não sabiam. E eles falavam, nossa, ela é atriz e tal. E aí eu já tinha 13 anos. Aí fiz um personagem lá da Bela Adormecida, não, como é que é? A Cinderela. Sim. Eu fui a madrasta malvada. E aí nisso eu me conheci nessa questão artística mesmo, sabe? Sim. E fiquei morando com meus familiares no Acre, e com meu pai, com 16 anos, resolveu ir para Manaus. E aí em Manaus aí começa uma outra fase, né? Uma outra fase que é a juventude. Conheci a oficina de arte, que é onde eu me encontrei como atriz. Sim. Hoje essa oficina de arte é o berço da Companhia Vitória Régia. Sim. Que acho que a melhor escola de teatro, grupo de teatro do Amazonas, assim, tem Nonato Tavares, nosso diretor premiadíssimo. Regina participou desse momento meu de estreia. Primeiro espetáculo de palco mesmo que eu fiz foi o Saltimbancos, do Sérgio Bardotti e Chico Buarque, né? Obviamente, adivinha qual era o personagem? A gata. Acertou. Não poderia ser outro. É verdade. Fiz esse personagem. A gente fez o primeiro momento, a estreia foi naquele tempo tinha ainda um leprosário. Nossa. Era assim, desativado. E era uma ilha. E o Nonato, ele sempre teve, Nonato, esse brilhante ator e cenógrafo, e ele queria fazer num lugar assim, para a população ribeirinha e tal. Então nós atravessamos o bar e fizemos na selva, literalmente, a estreia dos Saltimbancos com o grupo Ferramenta, que hoje em dia é o grupo Vitória Régia. Que bacana! Aí como é que foi a juventude? Você falou até para fazer a linha temporal, até os 16 anos. Aí quando ficou maior de idade, 18 anos, como é que foi o encaminhamento? Sua vida social, cultural? Aí eu já estava... Eu tinha um sonho de ser dentista, né? Não era atriz? Não era assim, eu era dentista. Sou sagitariana, amigo, é complicado. Aí eu fiz vestibular para odontologia, não passei para ciências físicas e biológicas. E aí o que acontece? Nesse mesmo momento, eu estava transitando muito com os intelectuais da época, com os artistas, os escritores, os atores. Aí o Balé Estágio foi fazer uma oficina lá. E eu falei assim, vou fazer essa oficina no Balé Estágio para melhorar minha performance como atriz. Bom, e não passei na audição. Aí fiquei durante 2 anos como bailarina do grupo experimental do Teatro Amazonas. Mas não porque eu era uma boa bailarina, mas porque eu era uma boa atriz. Nossa! Eu tirei isso, a Regina está ali só rindo de mim, porque ela conhece a minha vida todinha. E foi isso. E aí, nesse momento, eu transitei muito com o movimento de teatro do Amazonas. Né? Fiz teatro com Nonato Tavares, fiz Bodas de Sangue com Gerson Albano. Nossa, eu estou falando Garcia Lorca, peça fortíssima. Forte, eu era a mulher de Leonardo. Nossa.
Então, eu tenho uma coisa para contar dessa história. Conte. Que assim, nesse espetáculo, eu fiz a audição, eu queria ser a noiva, né? Sim. E eu não passei porque eu era novinha demais para fazer aquele personagem tão denso e tal. Anos depois, aqui em Natal, Moncho e Racine Santos iam montar Bodas de Sangue. Aí fui fazer a audição. Sim. E aí não passei porque eu estava velha demais para ser. Meu Deus do céu. Aí eu desisti, né? Não encaixou a... Desisti. E esse espetáculo nem terminou, que nem foi montado, mas foi lindo. Quem ficou no meu lugar foi Isa Cortez, uma atriz daqui, maravilhosa. E foi muito boa essa experiência. Mas é isso. Aí comecei também a fazer teatro de bonecos, que eu gosto muito. Em Manaus tem uma escola de teatro muito forte de bonecos. E aí eu transitava nesse grupo de teatro de bonecos, balé, o outro teatro, né? Então abria uma temporada, fazia um trabalho com boneco, fazia outra temporada, teatro. Aí viajei com dança, viajei com teatro de bonecos. Foi assim que eu vim parar no Nordeste. Pronto, era a minha curiosidade. Você morou em Brasília, veio parar em Natal. Como é que foi essa... Não, Brasília foi bem depois. Primeiro foi Natal. Primeiro foi Natal. Como é que você veio parar em Natal? Eu vim para o Nordeste num festival de teatro amador, em Olinda. E eu fiquei muito encantada com a vivacidade de Recife, de Pernambuco, as cores. Lá nós não tínhamos isso. A gente fazia um teatro ainda visceral, assim, pioneiro, pai. E quando eu vi aquilo, eu me deslumbrei. O boi bumbá não era do jeito, já existia, mas não tinha essa potência que tem hoje, né? E aí eu fiquei muito encantada com o Recife. A gente se apresentou no Princesa Isabel, naquele teatro, acho que é Santa Isabel, né? Não sei Isso, Santa Isabel. E aí fui jantar em Olinda com... Nossa, eu vou me entregar que eu tô velhinha mesmo. Fui jantar com Aderbal Júnior, Dias Gomes. Maravilha! Foi uma coisa, foi a nossa entourage todo. Ícones completos do teatro, ícones, né? E aí, nesse dia, ele falou assim, eu tinha o meu nome artístico, que é Nath, né? Na verdade, meu nome é Natividade. Aí ele perguntou assim, como é seu nome? Aí uma amiga minha, que tinha uma rancha, ela falou, o nome dela é Natividade. Só para me queimar, né? E eu falei assim, não, eu não gosto desse nome, meu nome artístico é Nath Passos. Aí a Derbal Júnior falou assim, seu nome deveria ser Natividade, é forte. Mas eu nunca achei forte, só vim achar forte depois. Mas você sabe que foi bullying, né? Porque você imagina uma Natividade no meio de Reginas, Patrícias, Déboras. Quando tinha assim, a chamada na escola, eu ia para debaixo do bullying, né? Bullying total. E aí uma irmã minha, prima, irmã, eu sou filha única, mas então eu tenho muitas irmãs afetivas. Ela veio morar aqui em Natal. Como eu já conhecia o Recife, né? Eu vim conhecer e aí a minha vontade foi muito grande de vir morar aqui. E eu estava namorando uma pessoa que era o pai dos meus filhos. E aí eu falei assim, nossa, eu queria vir morar nessa cidade, porque Natal é uma cidade, Natal é arrebatadora, né? Você sabe disso. Sei disso. Você e muitas outras pessoas sabem disso. A gente fica realmente encantado. E eu vim parar na Vila de Ponta Negra, quando não tinha aqueles espigões, quando não tinha... Eu até fico bem emocionada, porque eu vivi um momento da Vila de Ponta Negra icônico, assim, de bodega da praça e tal. Enfim, e aí eu fui dar uma volta com essa pessoa na praia e ele falou assim, se eu comprasse uma casa, você moraria aqui? Eu falei, acho que sim. Aí ele falou, comprei uma casa. Aí resolvi casar com ele. Me lasquei por causa disso, mas vim parar em Natal, então tá tudo certo. Tá tudo certo. O importante é a experiência de vida. Mas não foi fácil. Ainda voltei para Manaus, e aí eu ficava vindo e indo. Eu vinha para cá, passar férias 2, 3 vezes por ano.
Passei uns 4 anos fazendo isso, até que definitivamente a gente veio morar aqui. Sim. E aí deixei as coisas que eu fazia lá, já tinha me formado em ciências. Como professora, nunca lecionei, obviamente, que o teatro não me permitiu. E aqui eu comecei a trabalhar. Ele falava assim, você nunca vai ganhar dinheiro fazendo teatro. E aí eu falava, eu vou ganhar. Montei um grupo de animação de festas infantis. Nossa, e ganhei muito que dinheiro. maravilha! Porque não tinha. Não tinha Natal. Eu fazia muito bem. Lá em casa, meu pai foi Papai Noel, meus filhos sempre foram palhacinhos, e eu gostava muito. E nesse momento, eu conheci o grupo de apoio à criança com câncer. Você sabe que eu sou acelerada, né? Sim. Você mandou eu falar, eu vou. Pode falar, você está aqui para isso, pode falar. Aí o que acontece? Aí conheci o trabalho do grupo de apoio à criança com câncer. Sim. E fiquei bem impactada com aquilo e falei assim, vou fazer animação para essas crianças, né? Aí comecei a fazer as animações deles de Páscoa, Natal e tal. E tô chegando em Brasília, viu? Sim. Nesse meio tempo, minha relação com os pais do meu filho não deu certo, ainda bem. E aí o que acontece? Aí eu comecei a fazer essa parte de animação com o grupo de apoio à criança com câncer. Sim. Conheci uma nova pessoa e aí a gente foi morar em Brasília. Sim. Mas eu comecei a fazer essas animações e eu cheguei ao GAC fazendo animação de festa. Então, assim, a porta de entrada no lugar que hoje é o meu trabalho, foi através da animação, foi através de uma coisa artística, né? E aí, quando eu fui embora, eu falei para minha irmã, que ela era dona de casa, eu falei, mana, por que você não vai fazer voluntariado? Isso. E a minha irmã foi. E aí, esse tempo que eu fiquei em Brasília, foram 7 anos, minha irmã ficou bem envolvida com o GAC. Quando eu me separei dessa segunda relação, eu não queria voltar para cá, porque é tipo assim, vou voltar para lá, vai ser horrível. Aí eu tive um ano sabático, que foi quando eu fui morar num barco. Regina sabe disso. Você morou num barco? Morei num barco. Aonde? Em que lugar? Em Manaus, lá no Rio Amazonas. Nossa. Porque Regina, eu me reconectei com Regina em Brasília, num evento lá de Manaus. Sim. Aí Regina falou, não, vamos voltar para Manaus, porque a gente tem Petrobras, tem isso, tem aquilo. E eu fiquei empolgada, não queria voltar para cá por causa do ex, falei, vou para Manaus. Só que, chegando em Manaus, assim, as coisas não aconteceram como eu pensava, né? Aí eu tava com um dinheirinho, eu falei, rapaz, vou alugar um barco, vou montar um bistrô. Eu gosto de cozinhar, então eu vou montar um bistrô. Aí cheguei lá, na casa de Regina, ela me hospedou, aí eu fui comprar uma prateleira e fui como é que é o nome? No estaleiro, que é onde fazem os barcos. Aí casualmente eu perguntei pro rapaz, o senhor não tem um barco aí não para alugar? E ele falou, eu tenho um. Eu falei, tá bom. Aí quando eu vi um barco sensacional, com suíte, banheiro, aí eu falei assim, rapaz, quanto é que o senhor aluga isso aí? Ele falou, R$ 1.000 mais 300 para pagar o prático, que é o capitão. Eu estava com dinheiro, tinha vendido um carro, paguei 6 meses adiantado. E aí fui morar nesse barco para fazer o bistrô diferente. Sim. A ideia era pôr do sol, olha as ideias empreendedoras de um sagitariano com ascendente sagitário, lua em sagitário. Meu Deus! A ideia era fazer um rolê no Encontro das Águas com um saxofonista e eu iria fazer as culinárias da Amazônia, né? Isso. Só que quando eu cheguei em Manaus, Nonato Tavares, lembra? Meu amigo do teatro, falou assim, faz aí um projeto. Era o projeto Miriam Muniz. Eu falei, vamos fazer. Aí eu fiz, fomos aprovados. Aí eu falei assim, eu não vou mais ficar fazendo comida para gringo não, bora viajar com esse barco por aí. E aí, porque aí eu não precisava mais. Sim, verdade. Né? E aí virou um barco cultural,
onde a gente se encontrava, os artistas plásticos, os jornalistas, os escritores. Que maravilha! E a gente começou a dar rolê pelo rio da Amazônia, nas populações ribeirinhas. E foi uma experiência fenomenal, fantástica, assim, foi também uma experiência de vida muito importante, porque eu estava desestruturada emocionalmente, me reconectei na floresta, eu estava achando assim, enfim, foi muito bom porque eu compreendi que a riqueza está dentro da gente, né? Que eu tinha um companheiro muito rico, mas a riqueza era dele. E ao estar ali na Amazônia, num barco, que era meu, porque eu tinha alugado. Tinha alugado, é seu. E eu falava para o prático, amanhã eu quero acordar no encontro das águas. Aí, de manhã cedinho, ele ia para lá. Nossa! E era sensacional. Só que o machismo impera, né? O meu prático, ele falava assim, a senhora não vai para lá não. Eu falei, não, eu vou. Não, porque a senhora... Ele, machista que era, ele não aceitava receber ordens de uma mulher. Ah, meu Deus. Aí eu falei, rapaz, vou resolver isso já já. Liguei pro meu filho de 17, não, o Marlon já tinha 19 anos. Meu filho, venha pra cá. Era só para ele dar ordem pro cara. Aí meu filho veio e aí meu filho é técnico de audiovisual. E aí foi ótimo, porque também ele participou da temporada. Nós fizemos, eu e Nonato, de novo, voltei para aquele mesmo lugar que eu fiz a estreia da gente do Saltimbancos, em Paricatuba, que é uma ilha onde tinha um antigo leprosário lá. Que é na floresta mesmo. Que é na floresta. Você dá um Google aí, você vai ver. É um lugar fantástico. E foi isso. E aí, o que é mais? Eu tô falando demais. A minha curiosidade é saber como você deixou esse barco e esse projeto e veio voltar para Natal. Agora é a curiosidade. Tá. A curiosidade passa pelo seguinte. Eu tinha ficado numa casa, que era minha, né, e tal. E aí, nesse meio tempo, meu filho teve uma filha. Marlon teve... Aqui em Natal? Aqui em Natal. E aí, quando eu saí de Brasília, era para eu ter vindo para cá, mas eu não quis vir, fui para a Amazônia. Aí, o que acontece? Nesse meio tempo, eu peguei uma produção para fazer como é que era? Era o canto das mulheres indígenas no rio Iarauetê, lá em São Gabriel da Cachoeira. Sim. Só que era o aniversário de 1 ano dessa minha netinha. Então, o que é que eu fiz? Eu deixei a produção toda encaminhada e deixei uma mochila com, acho que, R$ 1.700 dentro da mochila. Sim. E vim para cá só para participar da festa de aniversário da minha neta. Sim. E depois eu ia voltar, pegar minha mochila e ia atravessar o rio Amazonas, ir lá para cima no Alto Rio Negro, para chegar no Irauetê, em São Gabriel da Cachoeira. Nossa. Quando eu chego aqui, a minha netinha precisava de mim, a minha filha precisava de mim, o meu filho precisava de mim. Resumo da ópera. Eu vinha passar 1 semana, passei 8 meses. Nossa. 8 meses, falei, não vou mais voltar, já tinha fechado, o barco eu já tinha devolvido. Esse projeto, passei a bola para outra produtora. E aí fui no grupo de apoio à criança com câncer falar, olha, eu tenho experiências com projeto, vocês não estão precisando, e eles estavam precisando de alguém para fazer projeto. Isso. E era o que faltava era eu voltar para cá com uma segurança de fazer um trabalho no que eu sabia e no que eu gosto, né? E assim, o grupo de apoio à criança com câncer é um trabalho que eu amo muito, trabalho com criança, né? E aí eles me aceitaram, eu só voltei para lá para pegar aqueles R$ 1.700 que estavam na bolsa, que quando eu cheguei lá a casa estava toda mofada, quando eu abri a mochila o dinheiro se desfarelou todinho. Ah, meu Deus, não. Parece coisa de filme. Parece coisa de filme. E aí eu peguei e fui no banco, eles me devolveram.
E aí eu voltei para cá. Só que nesse tempo que eu estava lá em Manaus, também a companhia, a gente se apresentou no festival, a gente foi se apresentar em Roraima, no Acre. De lá eu fui dar um rolê em Machu Picchu. Então eu ainda dei uma aproveitada. Foi um ano certinho que eu fiquei, eu digo que é o meu ano sabático. Isso. E voltei para cá. E aqui comecei a trabalhar no grupo. Então, uns 3 anos de adaptação, eu fiquei bem focada no GAC, mas aí comecei a fazer projetos culturais dentro do GAC. Sim. Montei o Paçoca Cultural, comecei a fazer as coisas lá. E é isso. Que bacana. Estamos aqui no Conversa do Botequim com Nath Passos, uma conversa maravilhosa. Não é nem entrevista, é bate-papo mesmo. É nada, sou eu que estou falando, ele não me pergunta nada que não, eu já perguntei bastante coisa. Se você quiser fazer pergunta para a Nath, pode fazer, a produção traz aqui, é só perguntar, dar pitaco, sugestão. Enfim, o programa é totalmente interativo. Tá chegando gente bacana aqui. E lembrando, o Bardalos Comida e Arte está aberto. É só vir aqui assistir em loco no Bardalos, se você estiver aqui no centro de Natal ou perto. Nath, tem um monte de curiosidade. Fala um pouquinho sobre o Berimbau Hostel. Você tem o Berimbau, que é um hostel social, né? Um projeto fantástico, eu acompanho nas redes sociais. E como é que começou aqui? São os artistas de Ponta Negra. Opa, que maravilha! Aqui vamos falar bastante também. A gente vai falar de Vila de Ponta Negra, vai falar de tudo. Mas fala do Berimbau, como é que começou esse projeto? Quando eu me separei, eu fiquei com essa casa que tinha esses 3 ambientes e eu tinha viajado para o Peru, que eu acabei de falar, e vi esse negócio de hostel. Aí eu falei, rapaz, vou fazer um hostel. Aí viajei para São Paulo, fui para Vila Madalena, fiquei hospedada num hostel. E aí vou te dizer como começou as Cores da Vila, porque foi nesse mesmo insight, né? Passei lá em Vila Madalena, vi o Beco do Batman. E eu fiquei, cara, que beco sensacional. Aí eu voltei para Natal, adaptei a minha pousada para hostel. Então assim, eu tinha um quarto e agora que cabia só 2 pessoas, aí eu transformei, cabe 6 pessoas no hostel, que eu posso cobrar individual, né? E aí eu comecei a fazer ele como um hostelzinho. E, paralelo a isso, a minha indignação na Vila de Ponta Negra, ela sempre existiu pela essa questão de que as pessoas têm medo da vila, que a vila é isso. E as crianças que eu vi crescer, que são adultos e agora novas crianças, porque é assim, eles têm muita... não sente orgulho, tem vergonha. Isso me incomodava muito, porque eu amo a vila. E eu falava assim, como é que eu posso fazer para que essas pessoas validem esse espaço que é fantástico, maravilhoso, cultural, né? Aí comecei a trabalhar com grafite com essas crianças, trabalhando pertencimento na Rua do Currupio, que é a rua que eu moro, a rua mais encrenca. Mas não falem do Currupio, tá? Porque eu amo o Currupio é vida. Flávio Rezende já fez uma exposição lindíssima, uma rua chamada Currupio. E aí o que acontece? Aí as crianças começaram a gostar. E aí eu fui fazendo o projeto só na minha rua, e aí ele foi crescendo, entendeu? E aí, como eu também gosto muito de cozinhar, o hostel ele também me serve de laboratório, porque eu recebo muito gringo. Eu ia perguntar isso. Né? Agora, esse processo. Ele tem uma fase bem interessante, o hostel. Eu já recebi muito gringo. E agora eu estou recebendo muito artista. Estou fazendo muito a residência artística, porque como eu estou trabalhando com arte, então vem, manda artista para lá. A Dodora mesmo me apresentou agora um artista fenomenal, chama Dedé Carnaúba, você tem que conhecer. Sim, ele está com uma exposição aqui na Pinacoteca. Nossa, eu estou encantada com esse cara. E aí... Carnaúba fez uma pergunta aqui, mas passou. Pode... Ele perguntou, essa energia toda
vem do catimbó ou do açaí? Ah, Dedé Carnaúba fez uma pergunta aqui. Acabei de falar Isso, dele, Dedé hein? Carnaúba perguntando se essa energia toda vem do catimbó ou do açaí. Eu acho que vem de tudo, né? Vem de tudo, vem da floresta, vem daqui do sol da Vila de Ponta Negra, de Natal. Eu sou barrista e não sou barrista. Eu amo o Acre, eu acho o Acre especial, eu acho a floresta maravilhosa. Mas Opa, olha... obrigado. Olha aí, queijo. Meu Deus, A Mila, que obrigado, coisa Ricardo. chique. Olha aí. Obrigada. Mas eu acho que a gente tem que ter aquele compromisso de fazer valer o lugar que a gente está. Sim. Então, assim, eu tô aqui, então aqui é o melhor lugar do mundo. Sim. Já dizia, acho que Caetano que fala isso, Eu né? acho que sim, O Edil. eu concordo com isso. O melhor lugar do Isso, mundo é. é o aqui e o agora. E agora. Né? Então, eu acho que essa energia vem da vontade de acertar, da vontade de deixar as coisas, alguma coisa para as pessoas usufruírem. Eu sou muito intensa, né? Assim, eu acho que vem do meu jeito mesmo, que não é só eu conheço várias pessoas assim. Eu até antes eu ficava preocupada. Não, mas por que eu faço tantas coisas juntas, tanta coisa. Mas eu descobri que tem um monte de artista assim, Miguel Falabella é assim, Assim. a Patrícia Travassos, tem um monte de gente que é assim doida que nem eu. Nath, você falou uma coisa interessantíssima sobre essa questão do estigma da Vila de Ponta Negra. Eu acabei entrando nisso porque eu fui fazer uma matéria razoavelmente longa com a tapiocaria da avó, de Joca Lima. Então eu passei 3, 4 dias indo sistematicamente para lá, conversando com as pessoas. E infelizmente existe. Inclusive eu passei até alguns momentos muito estranhos de eu dizer para amigos meus: ah, eu vou para a tapiocaria da avó, não quer me encontrar? E a pessoa dizer: mas Cepas, você vai para lá? É uma coisa estranha, Nath. Isso aí eu tenho ódio. Então, assim, disso. fala sobre isso, assim, como é que se criou esse estigma, e você já falou sobre os projetos sociais. Como a gente tirar isso? Isso é o que eu tento fazer, eu e algumas outras produtoras e outras pessoas da vila tentam fazer, mas eu acho que tem interesses obscuros por detrás disso. É muito interessante ter essa imagem da vila agora e a especulação chegar lá e montar os seus condomínios cheios de proteção, que a vila está sendo invadida por condomínios cheios de proteção, entendeu? Então, é interessante para o mercado que a vila tenha isso agora. Isso não vem de agora, desde dos anos 90 já tinha essa história de que a vila era isso. Mas a vila, olha, primeiro, lugar de muitos artistas. Sim. A vila, a raiz da vila é o quê? É o pescador, é a rendeira. É o trabalhador. Houve mudanças. Sim, houve, né? Nós fomos invadidos pelos holandeses lá atrás, depois fomos reinvadidos por essas pessoas novamente, depois pelos portugueses e tal. Você sabe que houve aí acho que no final dos anos 90, muita prostituição. Sim. Por causa do turismo sexual. O turismo sexual europeu, aconteceu. Exato, né? Então tem tudo isso. A Rua do Salsa, ela foi de dama a quenga né? Assim, ela teve um apogeu. Por coincidência, eu fui na Rua do Salsa ontem. Foi? Fui. Tá. Abriu um bar novo lá, só espetinha, eu fui conferir. Olha, eu nem sei o que eu falo, porque ele tá me devendo uma visita em Ponta Negra. Sim, e vou cumprir. Tá um ano que ele diz que vai cumprir, eu vou perdoá-lo, porque eu sou uma pessoa fina, educada. Mas irei, prometo. Mas a Rua do Salsa tinha um estigma também. Não, tinha muito. E muito forte, muito forte. Muito forte, muito forte. Mas é isso. Então, eu acho que as políticas públicas, fazer eventos. Você sabia que esse ano teve o primeiro polo de carnaval na Vila de Ponta Negra? É verdade, Foi feito aí uma iniciativa da Secretaria de Cultura, nosso secretário Dácio Galvão. Sim. E a gente organizou, eu com algumas produtoras lá, e eu achei isso muito legal, porque assim, se você for na minha casa, a primeira coisa que você vai ver é a frase: bem-vindos à Vila de Ponta Negra, o maior potencial
turístico, ok, é turístico, mas cultural do estado do Rio Grande do Norte, porque eu sou assim, né? Eu aumento mesmo, puxo a sardinha para o meu lado. Para mim é do estado mesmo, porque eu acho a vila fantástica. 8 mestres de cultura, 8. Eu ia lhe perguntar isso, porque você fez um trabalho com os mestres, né, que existem lá na Vila Ponta Negra. Então, fala um pouquinho sobre isso, o que é que eu fiz? Mestre Arraia, se não me engano. Não, todos. Todos. Eu amo todos vocês. Fala um pouquinho sobre isso. Não fala assim, porque senão eu vou ficar... Ó, eu amo o Mestre Arraia, eu amo o Pedro, eu amo Pedro Correia, eu amo todos eles, todos são fantásticos, né? O que é que acontece? Eu comecei a fazer as cores da vila, porque eu gosto dessa energia de luz, de vida. Então, o grafite, ele é uma arte efêmera, mas ele é uma arte de efeito. Você faz um grafite em um dia você faz um painel de grafite gigantesco, né? E fica ali. E aí é uma linguagem. Então, o que é que eu tento fazer? Eu tento linkar as pessoas do hip hop, dessas linguagens, seja o grafite, seja o break, seja a dança, seja com a cultura popular. Porque o que é que acontece? Eu percebi recentemente, de uns 4 anos para trás, que aquela cultura que eu conhecia antigamente, ela estava escorrendo. Por quê? Por falta de reconhecimento dos órgãos, por falta de mais políticas públicas, enfim, vários setores que influenciaram. Então a gente tenta linkar a arte urbana com essa ancestralidade dos mestres, né? E a gente só consegue realizar as coisas durante 5 anos. O projeto As Cores da Vila, ele foi bancado os 2 primeiros anos por mim, sem apoio nenhum. Depois a professora Eleika, que eu amo, querida, ela me ajudava a comprar as tintas, os lanches, e a gente começou a fazer alguma coisa. E aí eu participei do Sebrae e fiz o coletivo das cores com o Carcará. E aí vamos fazer um projeto de arte urbana? Vamos. Mas vamos fazer então com a temática dos nossos mestres? Isso. E aí, isso foi uma experiência maravilhosa, porque as mestras, elas iam lá, a dona Helena, ela falava assim, que lindo uma homenagem enquanto eu estou viva, é isso que eu quero ser homenageada enquanto eu estou viva. Certíssimo. A Lucimada Lapinha, ela tirou foto na frente da imagem de grafite dela. E aí uma coisa puxa a outra, não é assim, Cefas, que as coisas vão acontecendo? Isso. Aí nesse processo do beco, que agora é o Beco dos Mestres e das Cores, que era um beco que estava há 10 anos fechado, com terra, com tudo, por causa desse projeto do grafite, através das políticas públicas, da parceria com as empresas e com o poder público. O beco hoje tá lá, tem um pessoal do crack ainda, porque isso é um outro contexto que a gente ainda vai chegar lá para tentar, né, dar um caminho para isso. Mas o beco foi pavimentado, saneado e iluminado. Tudo por quê? Por causa de um grafite. Nesse processo dos artistas grafiteiros fazerem os grafites dos mestres, eu percebi que eles não tinham história, eles não tinham registros, tinham poucos registros. Aí me inscrevi de novo no Sebrae e coloquei o projeto Afeto Cultural. Isso. Que é o projeto que 4 fotógrafos, que foi Flávio Rezende, meu amigo, João Maria, que graças a Deus está bem, né? passou por um percalçozinho, o nosso Canidé, que é Canidé sensacional, Soares, né? E a Maré, que é do território, né? Sim. Então a gente colocou esses 4 fotógrafos para fazer as fotos dos 8 mestres. Muito bom. Teve só o de Severino, que ele faleceu, então teve que ser acho que foi o grupo que me cedeu as fotos dele. E aí a gente fez a exposição Afeto Cultural. Que
maravilha. Na Praça do Cruzeiro. Sim, é. Porque o grafite também provocou a reforma da praça. Ah, eu ia perguntar isso, porque vários projetos seus são realizados na Praça do Cruzeiro, que é um lugar emblemático da Vila de Ponta Negra. Exato, mas é um equipamento público. Sim. Né? E ali era apagado, era sujo. Hoje em dia não, ele tem um pergolado com buganville, as crianças ficam lá, tem internet e tem um palco, porque o secretário Dácio, quando foi lá, falou assim, vamos colocar um palco aqui? Eu falei assim, meu Deus, é tudo que eu quero, um palco. Um palco. E a partir disso, Obrigado. Cefas, a gente tem feito uma programação cultural para esse palco, com vários eventos, porque eu costumo dizer que a gente é levado, né? Sim. Então, eu fui provocada a ir fazendo essas coisas. Aí comecei a fazer ações nessa praça. Sim. Fizemos, né? Porque eu não faço isso sozinha. Eu tenho a iniciativa, sim, claro, óbvio, né? Tenho o projeto, que é quem o guarda-chuva disse, e aí a gente vai articulando com outras pessoas para que isso possa acontecer. Aí nós fizemos as cores da folia, fizemos as cores do hip hop, fizemos o forró colorido. E está aberto lá. Hoje mesmo, acho que foi o Maria Bonita e o Lampião falou, eu posso fazer alguma apresentação ali? Eu falo, pode e deve. Sim. A praça é do Condor a praça é do povo, como o céu é do avião. É do Condor. É do Condor, não é do avião. É do avião. É do avião também, acho que é as duas coisas. Mas no Condor já fica mais. Ah, do Condor é Castro Alves, eu fui para Caetano, Me adiantei. A minha responsabilidade aqui de falar com o intelectual é grande, né? Tenho que me exibir um pouquinho. Não, eu esqueço as coisas, meu Deus. E eu tava com medo, sabe? Eu falei, meu Deus do céu, Cefas é intelectual, que vai isso? me captar lá. Eu sou boêmio, não sou intelectual. Então tá tudo certo. Ah, sim. Bom, esse assunto da Vila Ponta Negra é ótimo. Nath, vamos falar um pouquinho sobre isso. Quando eu fui lá na Tapiocaria da Vó, uma das coisas que eu conversei, mandou um abraço para Joca Lima, aqui, Joca Lima da Tapiocaria da Vó. Flávio Rezende, mandou um abraço para Flávio Rezende, que aliás é de Mãe Luísa, que também é uma área estigmatizada. Total. Natal, outra área estigmatizada. Exato. Que também tem um caldo cultural, né? A gente pode até falar mais sobre isso. Mas, Nath, quando se fala em Ponta Negra, se fala em turismo. Você mesmo falou de receber os gringos. Mas assim, como fazer para levar mais turismo, para levar não só turistas, mas natalenses para a Vila de Ponta Negra, para os lugares maravilhosos que tem lá, os que você citou, Tapiocaria da Vó? Que trabalhos a gente pode fazer, talvez com o poder público, para se desestigmatizar e levar pessoas? Levando pessoas significa movimentação da economia, claro. Exato. Como fazer? Eu busco essas estratégias para fazer isso. E aí eu vou até fazer agora aqui um desabafo, que ontem eu soube que foi lançado um projeto para fazer com que o Natal visite Natal. Sim. E eu fiquei incomodadíssima porque eu não soube disso, porque eu ia estar lá para falar da Vila de Ponta Negra. Porque eu já acho que a vila está sendo, mais uma vez, escanteada, tá entendendo como é? Mas primeiro eu acho que a gente tem que fazer algumas estratégias de turismo, de experiência, de vivências. Na Tapiocaria da Vó, por exemplo, tem as rendeiras que fazem os birros. É um potente, sim, é muito forte o que elas fazem. Mas, por exemplo, o mestre Pedro Correia, que é a 4ª geração do Congo de Calçolas. Nossa. Ele fala mais do que eu, acreditem se quiser. E ele adora falar dessa experiência dele. Sim. Quer dizer, agora, no spoiler que eu vou te dar, a gente vai fazer o caminho dos mestres. Esse caminho dos mestres, a ideia é que o turista ou as pessoas, escolas, eles possam ir conhecer esses mestres na casa deles. Maravilha! E conhecer a contação deles. Eu acho que o que tem que ser feito é estratégia, estrutura, investimento e principalmente, né, afeto. Né? E falando em afeto, foi por isso que nesse contexto todo a gente criou o Ateliê Afeto Cultural agora. Para quê? Para ele ser um espaço onde
produtores, onde os mestres, onde as pessoas possam se sentir acolhidas lá, os artistas que possam estar fazendo as suas habilidades lá. Mestre Arraia é o gerente do nosso Afeto Cultural. Bacana. Porque assim, quando você for lá em casa, você vai ver, tem o Afeto Cultural que é lá embaixo, tem o hostel, que é tudo junto, né? Que agora virou um hostel mais, como eu te falei, de residência artística, né? Vou receber agora os artistas do festival do Marcelo. Isso, Marcelo vem aqui. Marcelo, um beijo, viu, meu amor? Marcelo já foi entrevistado aqui. Eu sei. Os maiores produtores do Rio Grande do Norte. Meu amigo querido. E aí, e o berimbau, que eu decidi fazer como a gente fez alguns vídeos sobre os mestres e tal, e o meu filho tem essa habilidade com audiovisual, eu criei uma produtora cultural, que estava assim, paradinha, quietinha, mas aí eu pensei, agora com esse monte de editais saindo, que a gente pode dar esse suporte para essas pessoas. E aí eu estou fazendo alguns projetos justamente com essa pegada, digamos assim, que você está perguntando, de como que as pessoas podem ir para a Vila de Ponta Negra e se sentir seguro. A Vila de Ponta Negra é um lugar que você pode ficar na porta da sua casa, que você vê gente na rua, que você vê gente na calçada. A periferia, ela tem mais isso, né? Quando eu morava em Brasília, era assim também. Você vai para a Ceilândia, você vê a Ceilândia fervilhando, né? Aí você vai para o Lago Sul, tá todo mundo trancado. Encastelado lá nos seus castelos e não sai de lá. Entendeu? Então eu acho que é fazer estratégias mesmo de políticas para que as pessoas conheçam a Vila de Ponta Negra. Nessa proposta, depois de... A gente tem mais tempo? Tem mais tempo, pode. Posso pode falar, fique à vontade. Eu tô constrangida de falar demais aqui. Constrangida não, fique à vontade. Eu vou falando, com medo, porque eu tenho... Não, a gente tá num bar, pode falar. Num botequim. É porque quando a gente dá entrevista, quanto tempo eu tenho? Não. E aí eu tento falar tudo condensado. Conversa de botequim é isso, não tem? Pode falar. Então, depois de fazer aí uns até tentar 4 anos aprovar um edital grandioso para fazer um festival, a gente conseguiu. E aí no final do ano, é o spoiler que eu trouxe para você. Ó. Vamos, dê o spoiler. Ele já é convidado Olha aí. para voluntariamente me ajudar a divulgar o trabalho. Festival As Cores da Vila. Temos a honra de convidá-la a fazer parte do evento As Cores da Vila, edição Espalhe o Amor. Que maravilha! Nossa missão é valorizar a arte e atividades lúdicas como ferramentas de inclusão, o que a gente falou, provocando a conscientização e reflexão para o exercício da cidadania, resgate da nossa cultura e preservação do patrimônio histórico da Vila de Ponta Negra em diálogo com a educação. Olha aqui, Festival As Cores da Vila. Isso é um projeto maravilhoso, Nath. Nossa! E esse outro papel é a logomarca? Esse é a gente vai fazer uns lambe-lambe. São tantas ações. Isso é nos dias 15 e 16 próximo, né? De dezembro. Ah, não, de dezembro, mês que vem. Ai, pelo amor de Deus. Desculpe, de dezembro. Só agora eu tava aqui. Sem respirar. Na Praça da Igrejinha, na Praça do Cruzeiro. Isso. Vai ser um festival de ocupação. Sim. Que a ideia é exatamente essa, que as pessoas conheçam. Eu estou um pouco chateada. Com? Porque o evento, ele ia ser muito grande. E aí, por conta de patrocínio, ele foi dando uma murchadinha. Mas a gente vai fazer uma entrega linda, maravilhosa. Claro. Mas a ideia é fazer a circulação pela Vila de Ponta Negra para que as pessoas sintam como é seguro. É o que você queria saber. Como é que a gente faz? Isso. A gente vai fazer uma primeira tentativa desse jeito. Já houve em algum momento algumas coisas que foram feitas com o Sebrae, Território Criativos e tal. E a vida diz pra gente que a gente tem que sempre fazer. Se fez lá atrás, volta a fazer e vamos continuar fazendo. E eu espero que quando eu não estiver mais por aqui, outras pessoas façam, né?
porque a gente está semeando, acho que a gente tem que semear. Esse projeto, ele vai ter teatro, vai ter hip hop, vai ter música, vai ter oficinas, vai ter um intercâmbio mesmo, e é para que as pessoas realmente conheçam a vila com essa amorosidade, para tirar o estigma de que a vila é violenta. Mas eu não posso dizer que a vila é só paz e amor, porque não é, porque aonde que é só paz e amor? Nenhum lugar é paz e amor. É utopia, né, o que essas pessoas Ande querem. em Petrópolis, Pois 11 é. horas da noite, Então, para você ver assim, se é paz e amor. então, Petrópolis, que é o plano Palumbo, porque as né, que pessoas é elitizada. Exato. Ande em Candelária, no meio de Não Candelária, existe. 11 da noite. Na vila você pode andar. Mas, Você sai da Tapiocaria para a Rua do Currupiu andando. Andando. Entendeu? Concordo que eu fui lá, dou meu testemunho, fui muito bem tratado, andei tranquilamente lá e é um lugar que eu vou tranquilamente. Exato. Então é estigma mesmo, né, Ah, Nath? e outra coisa que vai ter nesse festival que você vai amar. Ah. Você vai amar. Porque ele é da culinária também, Sim. de beliscar e tal. Sim. Quero mandar um beijo para minha amiga Gabriela Salles, Sim. maravilhosa. Que Tá fazendo. até viria hoje, né, aqui. Tá com enxaqueca. Oh. Ela é sensacional e está fazendo também um trabalho de validação dos mestres, Sim. né? Enfim, maravilhosa. E como ela tem outras pessoas maravilhosas para mostrar para esse mundo inteiro a potência da Vila de Ponta Negra. Existe dentro da programação do festival, Sim. uma programação que é na sexta-feira, que é o Festival de Crepes, na Praça do Cruzeiro. Nossa Senhora. A gente pensou em validar, em trazer esses crepes para um concurso. A gente vai ter aí os jurados para avaliar o melhor crepe da praia. Por quê? Porque o crepe, ele gera renda para mais de 50 famílias na Vila de Ponta Negra. Nossa. Entendeu? E aí eles, assim, os restaurantes têm uma rixa com eles, justa, porque os restaurantes pagam imposto, pagam isso, pagam É aquilo, verdade. e o crepe E o vai lá crepe na só frente, andando. né? Mas são trabalhadores, mas são pessoas que Gente, estão trabalhando honestamente. A minha claro. casa tem um primeiro andar, eu fico só vendo o movimento deles indo para a praia e vindo para a praia. E eles sobem um morro na volta, né? Aquela ladeira da bodega da praça ali. Isso, já. Aquela é muito cruel. Então a gente pensou em ter esse momento do crepe para porque a gente queria ter economia criativa, queria ter tudo, né? Um pouquinho de cada coisa. E esse é uma das coisas assim, uma das entregas do festival que eu acho maravilha. maravilhosa. Vai ter teatro na varanda, no Espaço Varanda, você conhece? Não fui. Você não conhece Não, o espaço? Olha, não gente, fui. lá na Vila de Ponta Só Negra, ouvi falar, mas não fui. existe um espaço de teatro da Laura, mãe de Yuno. Sim. Ela é uma professora de teatro, de preparação corporal maravilhosa. No espaço dela vai ter uma peça de teatro Candeias, de Titina, Titina, maravilhosa. que é com Múcia. Que é do território. Exatamente. E depois desse, isso tudo no dia 15. Eu já tô dando os spoilers pro dia 15. Já vou marcar nada pro dia 15, pro dia 15 já E tô. nem pro dia 16. Não, também não. E depois vai ter uma roda de mantras com as meninas do Camomila Chá. Porque a parada não é fazer a vibração para a Vila de Ponta Negra, Sim. né, tirar esse estigma de É. violência. Então a gente vai vibrar na Paz e Amor, no Espalho Amor, que é uma música lindíssima das meninas, Camomila Chá. Escutem aí no Spotify. Que maravilha. Ela lava a minha alma toda vez que eu tô triste, que eu tô... Hoje mesmo eu tava com um pouquinho de ansiedade por conta dos projetos. Sim. E por conta de vir aqui falar com o Cefas. Aí eu botei a musiquinha, a música das minhas colegas maravilhosas, Espalhou Amor, para dar uma equilibrada. E vai ter tem um lugar lá, Cefas, chamado Casa Flor. É uma boutique, é um ateliê de botânica. Não conhecia. É lindo, lindo, lindo. É lindo. É do Bertrand e do Rafael. Para você ver, a gente mora em Natal, trabalha no jornalismo cultural
E não conhece, não... Mas vai conhecer no Sim, festival. sim, tem muita coisa em Natal, na vila, que a gente não conhece. Nesse mesmo lugar, que é o Ateliê Casa Flor, Sim. vai ter a oficina da Det Hack, Sim. que acabou de lançar o livro... As borboletas... Não. Peraí. Os ensinamentos da Da borboleta. borboleta, isso. Que é a própria, né? Então vai ter a oficina dela no Ateliê Botânico, dentro da programação. Aí nós vamos ter cordel com a Baeté, vai ter um intercâmbio de Rafa Santos, que é aquele rapaz lá de Pipa. Sim. Você conhece o Conheço. Rafa, dos olhinhos, né? Conheço. E teremos no domingo o Momento Hip Hop. Que é bom. Que nós Eu temos, adoro cultura urbana. amigo, Adoro. nós temos uma pessoinha lá, chama Jasmine. Ela é filha do MC Juízo Final. Ela tem 11 anos ou é 12 anos. Ela simplesmente tem mais de 20 músicas. Nossa. E ela vai se apresentar no festival, nessa parte do As Cores do Hip Hop. E vamos ter Thaís, que é uma Biguel, que dança muito. E é isso. E depois, finalizando o festival, vai ter a apresentação dos congos de calçola, do maçariquinho e do boi pintadinho e cajueiro abalô. Nossa, cultura popular na veia. E para finalizar, Gera, do Nossa. Geraldo Goldin, do Escarimbó. Mas não é Programação, Escarimbó, vai ser Gera. programação maravilhosa. Sensacional. Ainda vai ter uma árvore cheia de corações, que é a árvore do afeto e do amor. Nossa. Por quê? Porque você me perguntou, Nath, o que a gente faz para tirar o estigma de que a vila é isso, é aquilo? Coloca uma poesia na praça. Se você for na Praça do Cruzeiro, você vai ver que no fundo tem uma poesia belíssima de um ícone de Ponta Negra, que é a professora Zélia Prazeres, minha amiga. O filho dela é cineasta, Armando, mora lá em São Paulo, e a professora Zélia, ela é da família da mestra Helena, da tia de Jane dos Prazeres, que é rendeira. A cultura da vila é sensacional. Maravilhosa. Eu vou comer, só para eu poder parar de falar um pouquinho. Fala aí. Não, eu vou falar agora. Pode comer. Nós estamos no Conversa de Botequim. O programa tem produção de Raquel Lucena, José Agro na filmagem, Ananda Carvalho, assistente de produção, e nós temos o apoio aqui, Lula Belmont e Ricardo Nelson. Estamos chegando na reta final do programa. Agradecer aos apoiadores. Peraí, deixa eu dar um presente para você. Nós temos apoio do Adurne Sindicato, Sindipetro, Sinmed, Brahmani e Cachaçaria Amorim, que mandou para você uma cachaça Montenegro, uma cachaça paraibana. Eu adoro. Você hoje não está bebendo, que está dirigindo. Exato, mas eu sei que você bebe. Vou beber, vou degustar com muito carinho. Pronto. A gente já está finalizando? Tá. Eu só trouxe aqui a logomarca e eu vou falar uma frase que Pode falar várias, eu ainda tenho. não é minha. Tem mais uma pergunta ainda. Então tá. Então deixa pro final. Tá. Diga aí. Não, a pergunta, você falou do evento, né? Uhum. Eu ia até brincar com você também, assim, tá aceitando inscrição para jurado dos crepes? Se estiver aceitando, onde é que eu me inscrevo? É brincadeira. Não, vou lhe colocar, porque eu quero garantir que você não me dê mais bolo. Aí, consegui, ó, viu como se consegue as coisas? Ao vivo e em loco e a cores. Quem quiser saber mais sobre as Cores da Vila, tem Instagram, né? Tem que eu sigo. Quem quiser saber mais sobre o seu trabalho, sobre o berimbau, quem quiser não se hospedar, mas quiser comer alguma coisa, quem está assistindo e quiser conhecer a vila, dizer, Nath, como é que eu faço para conhecer a vila de uma forma segura e guiada? Pode entrar em contato com você? Pode trocar ideias, Nath? Claro, pronto. Deve, como é que faz? Deve, assim, como eu sou assim desse jeito, óbvio que eu tenho vários Instagrams, né? Diga aí. Eu tenho Nath Passos, que é um que eu coloco tudo, sem filtro, sou eu, e às vezes eu só compartilho nos meus outros Instagrams.
Tem o Instagram das Cores da Vila, que é concentrado só para arte urbana. Que pra é essas @As Cores da Vila. Isso. É fácil seguir. Esse é fácil. Tem o Berimbau Hostel Cozinha, que é onde eu coloco as culinárias que eu faço e tal. E é aí eu concentro as coisas do hostel. E o Berimbau Cultural, que é o de audiovisual e dessas produções, de projetos. Mas especificamente para o festival As Cores da Vila, nós teremos um site e nesse site vai ter o roteiro, você vai conhecer todos os restaurantes, todos não, os principais lugares, os principais projetos, as casas dos mestres, vai ser um site meio que informativo, sabe? Bacana. Vai ser lançado daqui a pouco. Daqui a pouco. Eu acho que na semana que vem eu já consigo estar com ele no ar. Pronto. Então quem seguir você pelas redes sociais vai acabar sabendo do site. Vai. Pronto. Vai tá. E vale a pena conhecer a Vila de Ponta Negra, vale a pena conhecer esses projetos. Mas que venham mais projetos, que esse projeto seja maravilhoso. E considerações finais, assim. As considerações finais é que eu estou esperando todos vocês para as oficinas e para que vocês prestigiem a Vila de Ponta Negra. Quero te agradecer por você ter me convidado para esse bate-papo. Foi muito agradável, foi muito interessante. É muito bom compartilhar experiências, né, com as pessoas. E eu sempre gosto muito de uma frase, e quando eu sou convidada assim, eu acho que essa frase diz muito do que eu vivo com as pessoas. É uma colinha que eu trouxe do meu caríssimo Carl Sagan, que ele diz assim: diante da vastidão do tempo e da imensidão do universo, é um imenso prazer dividir um planeta e uma época com você. Ai, que bacana, muito bonito. Com essa frase linda encerramos. Nath Passos, obrigado por ter aceitado. Foi um prazer, convite. gente. Foi um prazer. Se você pegou começado, é só você voltar lá e assistir tudo de novo. Enfim, o programa é interativo. Agradecer a todos e todas que nos assistiram e até o próximo Conversa de Botequim.